Te falaram que evoluímos para correr, mas isso não é verdade. A gente teve milhões de anos de adaptação para fazer justamente o contrário. E não sou eu quem está dizendo isso. Daniel Lieberman é um paleoantropólogo da Universidade de Harvard que ele dedica a sua pesquisa à evolução física e todos os jeitos que o nosso corpo se exercita. E ele sugere que essa visão de que humanos evoluíram para ser grandes atletas pode ser simplificada e mal compreendida. Segundo ele, a evolução humana focou mais na economia de energia e sucesso reprodutivo do que em desenvolver habilidades, como por exemplo a corrida. Se evoluímos para salvar energia, por que a gente ia mudar isso agora? É instintivo economizar energia, nosso corpo foi programado para isso. Mas guardar essa energia é realmente bom pra gente? É necessário? Atualmente não. Te mentiram quando falaram que caçadores-coletores evoluíram para fazer exercício constantemente e também quando te disseram que passamos a maior parte do nosso processo evolutivo nesse momento, realizando exercício de alta intensidade para caça, quando na verdade a maior parte que a gente passou do nosso processo evolutivo foi como carniceiros. E a nossa dieta e estilo de vida nunca foi 100% baseado em caça. Da mais antiga espécie do gênero Homo, o Homo habilis, que vai viver entre 2,6 e 1,4 milhões de anos atrás, até o início da caça e da coleta, que vai se iniciar por volta de 300 mil anos atrás, nós fomos hominídeos e passamos mais de 1 milhão de anos como carniceiros. Durante esse longo período, o nosso comportamento era bem diferente dos caçadores-coletores. Ao invés de caçar ativamente, nós éramos oportunistas, aproveitando carcaças e restos deixados por outros predadores. E posteriormente, quando nos tornamos caçadores-coletores, os hábitos até mudam um pouco, mas nem tanto. Foi realizado um estudo recente que mostra que caçadores-coletores sentam entre 9 a 10 horas no dia, como a maioria de nós ocidentais. Mas o ponto principal aqui só porque caçadores-coletores tinham esse comportamento não significa que a gente deve agir da mesma forma hoje. É um erro pensar que devemos repetir todos os comportamentos dos nossos ancestrais apenas porque fazem parte da nossa história evolutiva. Quando caçadores-coletores, as atividades físicas, elas ocorriam só quando era necessário ou bom socialmente, como dançar, por exemplo, à noite com outros membros do grupo. Foi para isso que evoluímos fisicamente, para poupar energia e gastar somente quando necessário. Ninguém no Paleolítico acordava às 6 da manhã para correr. As pessoas que dizem que devemos ser fisicamente ativos porque nossos ancestrais precisavam estão erradas. A verdade é que nós não evoluímos para sermos saudáveis, nós evoluímos para sermos naturalmente bons reprodutores. Ser saudável é uma preocupação atual. Se você fosse explicar para um caçador-coletor porque algumas pessoas acordam 6 da manhã para correr de 5 a 6 quilômetros, você teria muita dificuldade de explicar que isso é uma escolha. Então não vamos fingir que é normal o exercício e que é algo natural, que nosso corpo anseia, porque não é. Nosso corpo quer ficar parado. Se exercitar é bom pra gente, sim, mas é normal e natural? Absolutamente não. A teoria de Lieberman sugere que a capacidade de correr pode ter sido útil para os nossos ancestrais, mas não foi o principal motor da evolução humana, e que ocorre justamente o contrário. Como ele pesquisa sobre o poder da atividade física, ele fez um experimento onde ele entra uma corrida com cavalos para ver se ele conseguia ser mais rápido que eles. Em uma corrida de mais ou menos 4 horas e meia, ele conseguiu ultrapassar 40 cavalos, ser mais rápido que 40 cavalos. E ele aponta uma coisa interessante. Um caçador-coletor, ele não teria essa mentalidade de ultrapassar 40 cavalos. Bastava um. Olhando por uma perspectiva evolutiva, a mentalidade seria de alcançar somente o cavalo que iria ser caçado. Nossa visão atual perverteu o nosso olhar sobre atividade física e exercício. Hoje em dia, as pessoas passam meses, anos treinando para correr em linha reta, para ganhar um prêmio. Só que isso não foi assim evolutivamente. Nós evoluímos para ser versáteis e fazer de tudo um pouco.
E nos dizem por aí que a gente deve fazer como os nossos ancestrais, que somos seres super elaborados para atividades físicas e que naturalmente basta a gente sair do sofá para correr uma ultra maratona, escalar montanhas facilmente e levantar peso sem esforços. Mas isso é uma bobagem. Soa bem, parece verdadeiro, a gente até gostaria que isso fosse verdade. Só que na verdade isso é tudo que a gente evoluiu para não fazer. Os nossos instintos querem economizar energia, fazer o que é fácil. O que não significa que a gente sempre deve obedecer nossos instintos. Por uma parte significativa da história evolucionária humana, calorias eram guardadas, economizadas. Elas não eram usadas em outra coisa senão para reprodução. Os nossos ancestrais evoluíram fisicamente para sobreviver, não para fazer atividades físicas desnecessárias, sem benefício algum. Enquanto no nosso mundo moderno, embora não precisamos ser ativos fisicamente para sobreviver, a gente precisa se exercitar para ser saudável. Não porque caçadores-coletores fizeram, mas porque nossa atual rota evolutiva pede para que a gente faça exercício. Se você pesquisar o que significa exercício, você vai achar coisas parecidas como é atividade física feita pelo bem da sua saúde. E se você pensar bem, no passado ninguém fazia exercício por saúde. E ainda assim a gente age como se fosse errado não gostar ou ter facilidade de fazer algum tipo de exercício sem nenhum objetivo. Tivemos milhões de anos de adaptações que nos fizeram agir assim. Então, não devíamos dizer, se os caçadores-coletores faziam, temos que fazer também. Eles faziam exercício algumas horas no dia e como nós, o resto do dia eles passavam sentados. O que acontece é que eles não tinham a quantidade de carboidrato que a gente tem hoje, as condições sociais eram totalmente diferentes, portanto, não devemos presumir que práticas antigas sejam automaticamente benéficas ou necessárias no contexto moderno. Lembre-se, não evoluímos para ser saudáveis, evoluímos para ter o máximo de descendentes possíveis. Só evoluímos para ser saudáveis se a saúde promovesse o sucesso reprodutivo. O que eu quero dizer é, não evoluímos para nos exercitar. Exercitar é uma urgência do mundo moderno. E você vai precisar muito mais do que a sua genética evolutiva para conseguir fazer disso um hábito. Os ambientes onde nossa história evolutiva nos fez ser ativo fisicamente são esses dois cenários, quando era necessário e quando era recompensador. Então, o melhor jeito de te ajudar a se exercitar é fazer com que seja necessário e recompensador. Para isso, é só evitar coisas que você não gosta e observar a necessidade daquilo, como, por exemplo, fazer isso porque vai te dar uma melhor qualidade de vida. Ainda que os caçadores-coletores não tenham evoluído para serem maratonistas, bodybuilders, como dizem por aí, a gente tem que seguir o curso evolutivo e encaixar essas atividades no nosso mundo moderno. O natural e instintivo é sentar no sofá e guardar energia, e é isso que é a nossa programação evolutiva. Não evoluímos para correr, mas no mundo atual precisamos correr para evoluir.